5 segredos que só são revelados quando o escolhido está sozinho. Você já parou para se perguntar por que existem momentos em que a vida parece te afastar de todos? Em que as amizades se esfriam, os relacionamentos se rompem e o silêncio se torna seu único companheiro? No vídeo de hoje, do canal Sinais dos Escolhidos, vamos falar sobre um tema profundo e que pode estar diretamente ligado ao seu chamado espiritual. Os 5 segredos que só são revelados quando o escolhido está sozinho. Sim, isso mesmo. Existe algo que o mundo espiritual quer te mostrar, mas só quando o barulho externo some e o silêncio da solidão se instala. Só que antes de revelar cada um desses segredos, você precisa entender por que o processo da solidão é essencial para que o escolhido descubra quem realmente é. Então, se você está passando por um momento em que tudo parece distante e desconectado, esse vídeo foi feito exatamente para você. Assista até o final, porque o que será revelado aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua caminhada espiritual. A solidão na vida do escolhido nunca é por acaso. Na verdade, ela é o primeiro sinal de que algo grandioso está prestes a ser revelado. Muitos confundem esse momento com rejeição, abandono ou castigo. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse isolamento que o céu começa a sussurrar segredos que não podem ser revelados na multidão? Quando Deus quer tratar o íntimo do escolhido, Ele retira todas as distrações. Ele cala as vozes humanas para amplificar a voz divina. Isso não significa que você foi esquecido, pelo contrário, significa que você foi separado. Sabe por quê? Porque há revelações que são tão sagradas, tão profundas, que só podem ser entregues a quem está disposto a ouvir no silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, só acontece quando estamos sozinhos. É nesse momento que o primeiro segredo começa a se formar. Mas calma. Antes de revelar esse segredo, quero te perguntar: você sente que, nos últimos tempos, tem estado cada vez mais sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Comente aqui abaixo: tenho me sentido assim, se essa mensagem já está falando com você. O primeiro segredo que é revelado ao escolhido quando ele está sozinho é a verdadeira identidade espiritual dele. Sabe aquela sensação de que você não se encaixa em lugar nenhum? De que você é diferente, mesmo tentando ser igual aos outros? Isso acontece porque, enquanto o mundo tenta te moldar, Deus quer te revelar quem você é de verdade. E essa revelação não acontece em meio aos ruídos da vida cotidiana. Ela acontece quando você está só, quando não precisa mais fingir, quando não há máscaras, quando o espelho da alma finalmente reflete quem você é por dentro. É nesse estágio que o escolhido começa a entender que sua alma carrega marcas que não são deste mundo. Que sua missão é maior do que imaginava. Que seus dons, muitas vezes adormecidos, estão sendo despertados. A solidão, nesse ponto, se transforma em um espelho espiritual. Você não está sendo deixado de lado, você está sendo conduzido a se enxergar por inteiro, como Deus te vê. E essa visão, meu amigo, muda tudo. O segundo segredo que Deus só revela ao escolhido quando ele está sozinho é a força oculta que ele carrega. Durante anos, talvez você tenha acreditado que era fraco, frágil, incapaz de suportar certas dores ou superar determinadas situações. Mas é quando o escolhido é despido de todas as ajudas externas, quando ele não pode contar com ninguém a não ser com Deus, que ele descobre um poder que estava guardado dentro dele desde sempre. Essa força não é física. Ela é espiritual. É a resistência emocional para suportar o silêncio. É a fé que sobrevive mesmo quando tudo parece ruir. É a coragem que brota quando tudo ao redor grita medo. Muitos só descobrem sua verdadeira força quando não tem mais a quem recorrer. E Deus permite isso, porque quer que você perceba que o que te sustenta não é o apoio humano, mas a rocha espiritual que existe dentro de você. Quando você está sozinho, você descobre que não está sozinho. E isso é um dos maiores segredos da caminhada espiritual. Mas aqui está um ponto interessante. Muitos perguntam: por que eu, entre tantos, fui separado? Por que justo eu, que sempre tentei fazer o bem, acabo sendo deixado de lado? A resposta está no terceiro segredo. Deus separa o escolhido porque vai ensinar a ele a diferença entre amizade e aliança. Em momentos de multidão, é fácil confundir quem está ao seu lado por interesse e quem está por propósito. Mas quando o escolhido entra no vale da solidão, ele aprende quem realmente é por ele. Muitas conexões se desfazem, mas não é perda, é livramento.
O que sobra nesse momento não são apenas pessoas, mas alianças espirituais verdadeiras. É nesse estágio que o escolhido aprende a discernir, a valorizar e a escolher melhor com quem caminha. A solidão, nesse caso, se transforma em filtro divino. E aí eu te pergunto, você já percebeu quem ficou ao seu lado mesmo quando você não tinha nada para oferecer? Comenta aqui embaixo, eu já vi quem é de verdade. O quarto segredo, talvez o mais doloroso, mas também o mais libertador, é a revelação das suas feridas ocultas. Quando estamos rodeados de pessoas, é fácil esconder as dores. Colocamos máscaras, sorrimos por fora e fingimos que está tudo bem. Mas quando o escolhido é levado à solidão, Deus começa a mexer nas áreas mais profundas da alma. Aquilo que você tentou esquecer, enterrar ou disfarçar vem à tona. Por que isso é necessário? Porque Deus não quer apenas te usar, Ele quer te curar. Ele sabe que certas dores, se não forem tratadas, se tornam prisões emocionais. E o escolhido, para cumprir seu propósito, precisa estar livre. Livre de mágoas, de traumas, de culpas. A solidão se torna, então, um lugar de cura. É onde o escolhido chora, se arrepende, se reconstrói. É ali que as lágrimas se transformam em ferramentas de renascimento. E isso não é castigo, é preparo. E então chegamos ao quinto segredo: a revelação do seu propósito. Esse, talvez, seja o mais aguardado. Porque é nele que tudo faz sentido. Todas as dores, todas as perdas, todos os silêncios e lágrimas ganham significado. O propósito do escolhido não é algo pequeno ou comum. Ele carrega uma missão que, muitas vezes, vai impactar vidas que ele nem conhece. Mas esse propósito não é revelado em meio ao caos do mundo. Ele é sussurrado por Deus no silêncio da alma. É quando você está sozinho, em oração, em lágrimas, em busca, que Deus fala. E quando Ele fala, você entende que tudo o que viveu foi preparação. Cada queda, cada afastamento, cada silêncio tinha um motivo. Nada foi em vão. E quando o propósito é revelado, o escolhido se levanta com autoridade. Ele deixa de andar como vítima e passa a caminhar como enviado. Mas a revelação do propósito não significa que a jornada se tornará fácil. Pelo contrário, é nesse ponto que os desafios se intensificam. Só que agora, o escolhido está diferente. Ele sabe quem é, reconhece a força que carrega, identifica as alianças verdadeiras, cicatrizou feridas e entende o motivo da solidão. Ele está pronto. O mundo espiritual enxerga isso, e por isso o ataque aumenta. Mas agora, o escolhido não teme mais. Ele entende que foi treinado no silêncio. A solidão que antes parecia um castigo agora é vista como uma escola. E, por incrível que pareça, ele passa a buscar esses momentos de solitude, pois entende que são nesses momentos que Deus mais fala. O escolhido se torna um ouvinte sensível, uma voz no deserto, um canal limpo para o céu. A dor já não assusta, o isolamento já não o fere, pois ele sabe que é um propósito eterno que só pode ser sustentado por quem foi forjado no segredo. Nesse ponto do caminho, o escolhido começa a enxergar o invisível. Ele desenvolve uma sensibilidade espiritual que poucos entendem. O discernimento aumenta, a intuição se aguça, os sonhos se tornam mensagens, e os sinais ganham clareza. Lembra daquele momento em que você acordou às 3 horas da manhã sem motivo? Ou daquela sensação de que alguém te observava mesmo estando só? Não é coincidência. São manifestações espirituais que apenas os escolhidos conseguem interpretar corretamente. E tudo isso foi possível porque você permitiu ser moldado na solidão. O barulho do mundo não te distrai mais como antes. Agora você reconhece quando Deus está falando. Você sente quando há algo errado no ambiente. Você percebe quando alguém se aproxima com intenções ocultas. Isso não é orgulho espiritual, é sensibilidade, resultado direto da revelação que só acontece no secreto. Só quem passou pelo deserto entende o valor da chuva. É aqui que algo poderoso acontece. O escolhido começa a perceber que sua dor não foi apenas para ele. Tudo o que viveu servirá para alcançar outros. Deus começa a usar sua história, suas feridas, suas experiências, como ferramentas de cura para outras pessoas. Aquela solidão que doeu, agora se transforma em empatia.
Você começa a atrair pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. E o mais bonito, você sabe exatamente o que dizer, porque você já esteve lá. Deus não desperdiça dor. O escolhido, quando entende isso, assume sua missão com humildade e entrega. Ele sabe que não foi escolhido para brilhar, mas para servir. E essa consciência faz dele uma luz diferente. Uma luz que não se exibe, mas que ilumina. Uma luz que, mesmo que pequena aos olhos do mundo, tem a força de guiar outros no meio da escuridão. E tudo isso começou quando ele foi deixado sozinho. Agora, uma pergunta que muitos fazem: se eu sou um escolhido, por que a dor da solidão ainda pesa tanto? A resposta está em algo que poucos compreendem. Ser escolhido não significa ser insensível. Significa ser consciente. O peso ainda vem, as lágrimas ainda caem, mas agora existe um entendimento: não é o fim, é o processo. E só quem já sofreu em silêncio consegue acolher quem sofre calado. O escolhido, após passar por esse ciclo de revelações, se torna mais compassivo. Ele para de julgar e começa a entender. Porque ele lembra da dor de não ser compreendido. Lembra da angústia de não ouvir respostas. Lembra das noites longas de oração e silêncio. E tudo isso faz com que ele se torne uma ponte. Uma ponte entre o céu e os que ainda estão perdidos. É por isso que, mesmo depois de encontrar sua missão, o escolhido jamais esquece de onde veio. A solidão foi seu campo de batalha. E também seu altar de transformação. Nesse ponto da jornada, o escolhido também começa a enxergar as coisas com uma ótica diferente. O que antes causava desespero, agora gera confiança. As perdas já não doem como antes. Ele entende que tudo tem um tempo, e que nem todos estão preparados para caminhar ao seu lado. A maturidade espiritual se torna evidente. O escolhido não implora mais por companhia, não força mais conexões, não busca mais validação. Ele aprendeu a confiar no tempo de Deus. Ele sabe que, se for necessário estar só, é porque algo novo será revelado. E essa paz, essa confiança silenciosa, confunde os que observam de fora. Porque ele não reage como o mundo espera. Ele não entra em desespero, não busca os holofotes. Ele apenas permanece, firme, esperando. Porque agora ele entendeu, toda solidão esconde uma revelação. E quem aprendeu a valorizar o silêncio, nunca mais se assusta com o eco do vazio. Você já parou para pensar quantas pessoas estão vivendo ao seu redor e ainda não entenderam que estão sendo preparadas? Talvez elas achem que estão apenas passando por uma fase ruim. Mas e se você, que já foi revelado no silêncio, for a resposta de oração de alguém? É aqui que o escolhido entende que sua missão não é gritar, é viver de forma tão profunda, que a sua existência se torna uma mensagem. E quando você compartilha suas experiências, com sabedoria, você ativa a fé em outros. É como se cada cicatriz sua fosse um selo de autenticidade. Você já viveu. Você já sentiu. Você não fala da teoria. Você fala da dor, da revelação, da cura. E isso, ninguém pode tirar de você. Por isso, eu quero te incentivar. Comente aqui embaixo se você já passou por um momento de solidão tão intenso que parecia não ter fim, mas que hoje você entende que foi necessário. Escreva: eu fui preparado no silêncio. E quanto mais o escolhido se entrega à missão, mais ele aprende a valorizar os momentos de reclusão. Não mais como dor, mas como comunhão. É nos dias de solitude que ele ora com mais profundidade, que sente a presença divina de maneira mais intensa, que ouve a voz de Deus com clareza. Ele começa a perceber que o mundo espiritual está mais ativo do que imaginava. Anjos, sinais, sonhos proféticos. Tudo isso começa a fazer parte de sua rotina espiritual. Mas veja, isso não o torna superior. Pelo contrário, o torna mais responsável. Porque agora ele carrega segredos que não são dele, são do céu. E esses segredos não foram entregues à toa. Eles têm propósito. Eles têm destino. Eles precisam ser protegidos e compartilhados apenas no tempo certo. O escolhido entende que nem tudo deve ser dito, nem tudo deve ser exposto. E isso só é possível porque ele foi treinado no lugar onde poucos suportam estar, o lugar do silêncio.
Existe um poder oculto naqueles que aprenderam a ficar em silêncio enquanto o mundo gritava. E o escolhido sabe disso. Ele entende que há uma diferença entre isolamento e separação divina. O isolamento pode parecer abandono aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é um recolhimento estratégico. É como se o Pai te colocasse em um quarto secreto para te ensinar lições que não podem ser ouvidas em meio à multidão. E, ali, Deus fala com clareza. Ele não apenas te consola, Ele te instrui. Ele te mostra caminhos, revela estratégias espirituais e te capacita com dons que só são ativados na intimidade. O escolhido aprende, nessa fase, a depender completamente da presença de Deus. Ele descobre que pode perder tudo, menos essa conexão sagrada. Porque é essa conexão que o mantém de pé. É ela que renova suas forças, que limpa sua mente, que cura seu coração. E é ali, nesse lugar secreto, que o céu entrega os planos. O interessante é que o escolhido, mesmo após sair do período de solidão mais intensa, carrega marcas que o acompanham por toda a vida. Ele não volta a ser o mesmo. A percepção muda. As prioridades mudam. As conversas mudam. Ele se torna seletivo, não por arrogância, mas por consciência espiritual. Ele não se envolve com qualquer energia. Ele sente quando algo está fora de sintonia. E isso, para muitos, parece estranho. Algumas pessoas começam a se afastar, achando que o escolhido se isolou por orgulho. Mas, na verdade, ele está apenas mantendo o ambiente limpo para que a voz de Deus continue sendo ouvida. É como se o coração dele tivesse se tornado uma espécie de altar. Um lugar onde só pode entrar o que for puro, sincero e alinhado com o propósito. Esse nível de discernimento é fruto direto dos segredos revelados na solidão. E uma vez que o escolhido experimenta essa dimensão, ele nunca mais se contenta com superficialidades. E talvez o que mais incomode os outros é que o escolhido passa a ter paz mesmo sem ter tudo resolvido. Ele carrega uma serenidade que incomoda o caos alheio. E isso acontece porque ele aprendeu, na solidão, a confiar em promessas e não em circunstâncias. Ele viu Deus mover coisas quando ninguém mais via. Ele foi sustentado por milagres que ninguém testemunhou. Ele orou em silêncio e foi respondido em segredo. Isso cria uma confiança inabalável. O escolhido não se desespera quando portas se fecham, porque ele aprendeu que algumas portas se fecham para que outras, invisíveis, se abram. Ele já viu o impossível acontecer quando tudo parecia perdido. E essa fé, esse relacionamento íntimo com Deus, não foi construído na abundância, mas na escassez. Não foi no aplauso, mas no choro. Não foi nos palcos, mas nos bastidores. E é por isso que ele carrega uma autoridade que não pode ser comprada, só pode ser dada por quem viu o céu de perto, na solidão. E há um outro segredo que é sutil, mas profundo. O silêncio do escolhido se torna uma arma espiritual. Ele não precisa rebater ataques, não precisa provar nada, não precisa justificar suas escolhas. Porque ele sabe quem o justificará. Quando Deus revela segredos no particular, o escolhido não vive mais de aparência, vive de propósito. Ele não fala demais, porque sabe que há sabedoria no calar. Enquanto muitos querem se explicar, ele prefere observar. E quando fala, suas palavras têm peso. São palavras que vêm de um lugar de experiência, não de vaidade. Ele entende que, muitas vezes, o silêncio protege o que ainda está sendo formado dentro dele. Porque nem todo mundo vai entender a grandeza do que está sendo gestado. Por isso, o escolhido se cala, ora e avança, em paz. E essa paz não é ausência de guerra, é consciência de que a vitória já foi decretada no céu, mesmo que ainda não tenha se manifestado na terra. Quando o escolhido começa a viver os frutos das revelações recebidas na solidão, ele também passa a ser observado de uma forma diferente. Pessoas que antes o ignoravam, agora querem saber qual é o segredo. Como ele conseguiu manter a fé. Como ele não desmoronou. Como ele saiu daquele vale mais forte do que entrou. O que essas pessoas não sabem é que o o fortaleceu foi o que ele viveu no oculto. As orações que ninguém viu, os jejuns em silêncio, os choros abafados, os gritos no travesseiro. Foi ali que Deus construiu a base. Por isso, o escolhido não se impressiona com elogios, nem se abala com críticas. Ele aprendeu, na solidão,
a depender apenas da aprovação divina. E isso o torna inabalável. É por isso que o mundo espiritual respeita quem carrega marcas invisíveis. O céu reconhece quem passou pela fornalha e não perdeu a fé. Quem foi despido de tudo, mas nunca abriu mão da presença. Essa é a essência de quem foi revelado na solidão. Você percebe como a solidão, que parecia castigo, na verdade era treinamento? Era o céu te preparando para algo maior. Talvez, agora, tudo faça sentido. As perdas, os silêncios, as ausências, os afastamentos repentinos. Nada disso foi por acaso. Cada detalhe estava alinhado com o plano de Deus para revelar algo precioso em você. E isso muda a forma como você enxerga o mundo. O escolhido para de pedir que Deus tire a dor, e começa a pedir sabedoria para aprender com ela. Ele não foge mais da solidão. Ele aprende a dialogar com ela. Porque entende que, por trás de cada afastamento, existe um chamado. Por trás de cada noite solitária, existe uma instrução divina. E por trás de cada lágrima, existe um derramar de unção. Por isso, quando o escolhido entende esse processo, ele não apenas aceita a solidão, ele passa a agradecer por ela. Porque agora ele sabe, o segredo mais profundo de Deus só é entregue no silêncio. A partir desse entendimento, o escolhido começa a caminhar com mais propósito. Ele já não teme mais os desertos, porque sabe que é lá que Deus fala mais alto. Ele já não implora mais por companhia, porque entende que os encontros verdadeiros são conduzidos pelo Espírito. Ele já não busca mais os palcos, porque sabe que a verdadeira autoridade nasce no secreto. Toda sua caminhada muda. Sua postura muda. Sua oração muda. Agora ele não ora apenas por respostas, mas por revelações. Ele não pede apenas portas abertas, mas direção para entrar nas certas. E isso é fruto direto de tudo que foi revelado enquanto ele estava só. Os 5 segredos que Deus revelou na solidão agora são sua base. Sua identidade foi restaurada. Sua força interior despertada. Suas alianças espirituais refinadas. Suas feridas curadas. E seu propósito finalmente revelado. Ele saiu do quarto secreto não como entrou. Ele saiu transformado. E isso, ninguém pode tirar dele. Agora, com todas essas revelações, o escolhido se torna uma referência espiritual, não por título, mas por essência. Ele vive o que prega. Ele inspira sem tentar. Sua presença já traz paz. Sua história se torna uma chave para abrir cadeias em outros corações. E por onde passa, ele carrega uma atmosfera diferente. Algo que não se explica, se sente. Tudo isso é resultado do que foi cultivado quando ninguém mais via. Quando só Deus e ele sabiam da luta. Por isso, querido ouvinte do canal Sinais dos Escolhidos, se você está nesse momento de silêncio, solidão ou isolamento, não se desespere. Você está no lugar exato onde os segredos mais preciosos do céu são entregues. Permaneça. Aguente firme. Deus está forjando em você algo eterno. E no tempo certo, você verá que cada lágrima, cada noite escura, cada momento de solidão, foi o solo onde Deus plantou a sua missão.